Boa noite, Brasil, e a todos do canal 100% nas Leis, onde eu sou o criador e o autor. Lembrando bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E você que não está no grupo das leis ainda, eu vou te colocar em breve, porque são muitos contatos. E até eu achar seu número, eu vou te colocar assim. A aula de hoje é o artigo 239 do CPP. O CP é Código Penal, mas é o CPP. É o Código Processual Penal. O artigo 239 do CPP, ele quer dizer o quê? O significado de indício. Indício, ele não é a certeza de que a pessoa cometeu um crime, mas já é meio caminho andado para chegar na autoria do crime, ou então a desconfiança do principal suspeito de uma infração penal, de um ato infracional análogo se for menor infrator, ou de um delito ou de um crime se o autor do crime for o maior infrator ou suspeito do crime, né? O principal suspeito. Diz assim, o teu de qual mais eu vou ler. São as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autoriza por indução concluir a existência de outra ou de outra circunstância. Então, o indício é o quê? É a circunstância conhecida como prova. Eu vou dar uns exemplos para esclarecer melhor e vocês vão entender. E a existência de uma outra circunstância que gera outra circunstância. Vamos dar um exemplo bem aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que uma pessoa morre. Ela é assassinada, executada. É até um exemplo pesado, mas eu vou usar de exemplo. Quando essa pessoa ela é assassinada, que a polícia começa a investigação, a polícia, para tentar chegar na autoria, a polícia civil no caso, ou no principal suspeito, a polícia usa isso aqui, os indícios. O que ela usa? Circunstâncias conhecidas e provadas. Ou seja, o que é provado? Com quem a pessoa conversou a última vez? Começa por aí. Essa é a primeira circunstância que a polícia faz. Aí a última pessoa, que é a pessoa que foi vítima do assassinato morreu, a polícia vai atrás dessa pessoa. Aí de uma circunstância gera outra circunstância. Vai na casa e não acha essa pessoa. Ou a pessoa vai na casa ou nos lugares que poderia achar essa pessoa que falou com foi a última pessoa a falar com que essa pessoa foi assassinada. Aí a polícia não acha em lugar nenhum que poderia achar e descobre que a pessoa fugiu. Então, a pessoa se torna o principal suspeito. Por quê? Porque isso são indícios. Porque de uma circunstância gera uma outra circunstância e outras circunstâncias. Então o indício é isso. Uma pessoa morreu, ela conversou a última vez com fulano, a polícia vai atrás de que ela conversou a última vez, a polícia tenta tomar conhecimento de que ela falou a última vez, vai no endereço, como eu já falei aqui, dessa pessoa e não acha ela, vai no endereço de onde poderia achar essa pessoa fugiu. A polícia vai falar o quê? Que coincidência! O último a conversar com a vítima foi fulano. Entendeu? Aí a pessoa morre, nós vamos atrás dessa pessoa some do nada, sem dar satisfação e nem nada. A pessoa se torna o principal suspeito. Outro exemplo, para abrir a mente de vocês, é a mesma coisa, um exemplo mais claro aqui para vocês entenderem melhor agora ainda. Vamos dar um exemplo, um casal ele briga, ele diverge, ele discute, estou dando suposições, exemplo. Aí o homem aparece morto ou a mulher aparece morta. Aí a polícia vai procurar conhecimento dos fatos. Última pessoa que estava era o companheiro ou a companheira com a vítima. Aí a polícia procura a pessoa para dar satisfação por que ela fugiu. Aí quando a polícia vai nos locais que poderia achar essa pessoa sumiu. Sem dar satisfação, fugiu como um raio. Ela se torna o principal suspeito ou a principal suspeita. Porque isso que são indícios. Os indícios, ele não dá 100% de certeza de que foi a pessoa que cometeu aquele crime. Mas ele já abre a mente, já dá um esclarecimento amplo, bem claro, para poder falar por que a pessoa foi o principal suspeito. Porque quem não deve não teme, como diz aquele velho ditado. Agora, se a pessoa tá sendo suspeita de algum crime, ela foge do nada. A polícia tem conhecimento
que a pessoa que morreu, com que ela falou por último, essa suspeita desse crime desapareceu do nada, é muita coincidência. Então deu os exemplos aqui no direito penal, né? No caso que aqui é o do artigo 239 do processual penal, mas isso envolve crime do penal, indício, trabalhista, de lei tributária. É a mesma coisa, questões de você chamar alguém para ir na sua casa para tomar um café. Vamos dar um exemplo aqui, outro exemplo. Aí você deixa seu celular em cima da mesa, entendeu? Você conversou com aquela pessoa, ninguém mais entrou, teu celular estava lá. Aí do nada teu celular desaparece. Aí você vai ligar uma coisa com a outra, isso que é indício. Ué, fulano foi o último que veio aqui. Aí a pessoa fala, você vai procurar satisfação, meu celular sumiu, você estava aqui, eu quero se informar se foi você. Que até então ele estava aqui. Aí a pessoa fala, não foi eu, mas você tem os indícios de quê? Que a última pessoa que entrou na sua casa, até quando o teu celular estava, foi fulano, ciclano ou beltrano. Mesmo a pessoa negando. Aí você tem uma suspeita, ou seja, você tem um indício forte. Aí você vai lá, comunica a polícia pega o circuito de filmagem e com expedido pela justiça as filmagens e vê que de fato aquela pessoa que foi a última a conversar contigo foi que furtou o teu celular. Então a sua suspeita, o seu indício deu a certeza que foi aquela pessoa. Então indício nada mais nada menos é isso. Nunca acha que o indício ele vai trazer fato concreto, mas o indício ele já é meio caminho andado. Eu estou falando isso dentro da lei, mas você pode usar isso também para a tua vida pessoal, entendeu? O que seria mais um indício aqui que eu estou falando por lei, mas vou dar um exemplo na vida pessoal de vocês. Vou dar um exemplo de casal. O casal ali é casado e tudo. O homem começa a assumir sem dar satisfação para a mulher fala que quer mexer no celular do cara, o cara não deixa, o cara começa a ter modus operandi estranho no casamento, a mulher já vai ter um indício. Por quê? Por que ele esfriou comigo? Por que ele não me dá satisfação? O que ele está escondendo de mim? Ou seja, a mulher já vai ter um indício forte. Aí lá na frente tem a certeza de uma traição. Ou tem uma certeza que o cara tem um amante ou a mulher tem um amante, se for o caso contrário. Então você vê, o indício, ele traz a suspeita mais forte. Então sabe onde é que eu quero chegar? Indício nunca é fato concreto. Mas muitas vezes a polícia, para provar que o cara cometeu o crime ou a justiça para punir, o indício é o primeiro passo para a concretização da suspeita do principal autor ou da principal autora. Deu um exemplo de crime penal, deu um exemplo da vida pessoal, mas serve para todos os âmbitos. Questões trabalhistas também, questões tributárias. Vou dar um exemplo trabalhista. A pessoa trabalha numa empresa grande, ela fica responsável por dinheiro. Aí vamos supor, desde quando essa pessoa assumiu, o lucro financeiro começou a cair como antes. E os clientes estão dando o mesmo tanto antes dessa pessoa que está ali na gerência administrando entrar. O chefe vai desconfiar, ou seja, ele vai ter os indícios. Aí ele procura apurar. Aí ele vai, procura ali circuito de filmagem, vê que aquela pessoa que entrou estava desviando o dinheiro da empresa. Ou seja, o indício, a suspeita mais forte, concretizou o fato que, de fato, aquela pessoa é a autora do crime ou não. Então é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Artigo 239 do CPP do Código Processual Penal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.